que diz a lei de Ohm? A lei de Ohm ela relaciona a tensão aplicada a um circuito elétrico, a intensidade de corrente elétrica solicitada e a resistência elétrica desse consumidor, dessa carga consumidora. Vejamos nesse circuito elétrico. Temos uma fonte que aplica uma certa tensão no resistor e esse resistor é percorrido por uma corrente elétrica. A relação que Ohm fez entre tensão, corrente e resistência pode ser representada através desse triângulo, onde apresentamos essas três grandezas. Vejamos um exemplo de um diagrama com a fonte, os condutores e uma carga resistiva. Aplicando-se o triângulo da lei de Ohm, sempre que a gente tiver duas grandezas conhecidas, a terceira pode ser encontrada quando você cobre com o seu dedo a grandeza correspondente. Quando a grandeza for na parte de cima, por exemplo, estiver faltando a tensão elétrica, você vai multiplicar as duas de baixo, R vezes I. Quando a grandeza for a de baixo, você vai dividir a de cima pela que sobrou embaixo. Vamos dar um exemplo aqui. Temos uma fonte que não sabemos a quantos volts tem essa fonte, não sabemos a tensão elétrica da fonte, aplicada sobre um resistor de 5 ohms de resistência. Esse resistor é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Pergunta-se, qual é o valor da tensão elétrica aplicada? Para encontrarmos esse valor de tensão, aplicando o triângulo da lei de Ohm, verificamos que precisamos apenas multiplicar a resistência pela intensidade de corrente. Então temos a resistência de 5 ohms, a intensidade de corrente de 2 amperes, a tensão é de 10 volts. Da mesma forma, quando queremos encontrar intensidade de corrente, devemos dividir tensão pela resistência. Quando queremos encontrar resistência elétrica, dividimos tensão pela intensidade. Vamos fazer um pequeno exercício. Temos aqui alguns circuitos, A, B e C, e nesses circuitos desejamos encontrar a intensidade de corrente elétrica nos mesmos. Vejamos no primeiro. A tensão elétrica no primeiro é de 20 volts. A intensidade de corrente é o que desejamos encontrar. E essa tensão foi aplicada num resistor de 4 ohms. Logo, aplicando o triângulo da lei de Ohm, a intensidade de corrente é a tensão dividido pela resistência. A tensão é de 20 volts e a resistência de 4 ohms. Logo, a intensidade de corrente é de 5 amperes. Então, I aqui de 5 amperes. Aplicando o triângulo da lei de Ohm da mesma forma nos demais circuitos B e C, vamos encontrar que a intensidade de corrente no segundo será 36 dividido por 2, dando 18 amperes. Na letra C, temos 60 dividido por 5, 12 amperes. 60 volts dividido por 5 ohms. Nessa segunda questão, desejamos encontrar o valor da tensão elétrica. Na letra A, vamos ver o que nós temos. Nós temos a intensidade de corrente, 3 amperes. Temos o valor da resistência elétrica, 4 ohms. Mas não temos o valor da tensão elétrica. A tensão elétrica vai poder ser encontrada utilizando aqui o triângulo da lei de Ohm, bastando multiplicar a resistência pela intensidade de corrente. A tensão vai ser
resistência 4 vezes intensidade de corrente 3, 12 volts. Utilizando o mesmo princípio nas letras B e C, vamos encontrar que a tensão no circuito da letra B vai ser a multiplicação de 2,4 vezes 10, 24 volts. E na letra C, 12 amperes vezes 12 ohms. A tensão é R vezes I, 144 volts. No terceiro circuito, desejamos encontrar a resistência elétrica em cada um deles. Para encontrar a resistência elétrica, vamos aplicar aqui o triângulo. Querendo encontrar a resistência, vou dividir o que está em cima, V, pelo I. Tensão dividido pela intensidade de corrente. A tensão é 60 volts, dividido pela intensidade de corrente 4. Então, a resistência elétrica vai ser de 15 ohms. Então, essa resistência aqui é de 15 ohms. Na letra B, fazendo da mesma forma da letra A, né? Vamos dividir a tensão pela intensidade de corrente. Temos 110 dividido por 11, vamos ter 10 ohms. Na letra C, da mesma forma, dividindo 220 por 5, vamos ter 44 ohms. Temos aqui um exercício para você fazer. Um resistor ohmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 amperes. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, a DDP em volts nos seus terminais será... Utilize seus conhecimentos aí de lei de Ohm para resolver esse problema. Vamos apresentar a resposta dele. Procure exercitá-lo antes de verificar a resposta. A letra certa, a resposta é 8 volts. Temos aqui um segundo exemplo, um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliamperes. A DDP entre os terminais do resistor é igual a... Observe que você pode criar o circuito, tanto no exercício anterior quanto nesse. Você cria a fonte, os condutores, o resistor. Você deseja encontrar a tensão elétrica, sabe o valor da intensidade de corrente, 20 milésimos de ampere, e sabe que o resistor é de 100 ohms. Observe que a corrente está em milésimos de ampere. Você deve transformar em amperes para depois poder aplicar na fórmula. Fazendo isso, você vai encontrar a solução como 2 volts. Bons estudos e até a próxima.